Boa noite a você que nos acompanha pelos canais de comunicação do Parlamento Caxiense. Na noite de hoje, audiência pública que trata sobre a implantação da Universidade Federal da região Nordeste do Rio Grande do Sul. O encontro ocorre hoje no plenário da Câmara de Vereadores. Ao meu lado, a vereadora presidente da Frente Parlamentar, Rose Frigieri. Uma noite bastante importante para falar de um tema relevante para a comunidade da Serra como um todo. Gostaria de saber de você, vereadora, a expectativa da reunião de hoje e a mobilização da comunidade. Boa noite. Boa noite. Bom, a expectativa já está grande, já está mostrando que foi um sucesso, porque está lotado o plenário, muita representatividade, pessoas de várias entidades, de categorias, de sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, associação de moradores, entidades. Temos a representação de 3 deputados, 2 estaduais, 1 federal. Então, está bastante representada. Nós pretendemos, a partir desse debate de hoje, não dar início, porque essa luta já vem sendo feita há alguns dias, alguns meses, mas nós queremos iniciar essa mobilização aqui em Caxias e em outras regiões. Nós teremos hoje também a participação de várias escolas. Já tivemos a confirmação do Emílio Meyer, do Evaristo de Antônio, do irmão Guerini, algumas escolas que virão representação. Então, nós temos a expectativa de tirar talvez um grande ato de mobilização de estudantes para mostrar, especialmente ao governo federal, que a nossa região está mobilizada, está carente, merece e precisa uma universidade federal. Também temos representações de várias cidades, porque essa região Nordeste envolve 3 grandes regiões, da Serra, Campos de Cima da Serra e das Hortênsias. Vieram representações de câmaras de vereadores de outros municípios. Então, nós estamos na expectativa de um bom debate e de uma grande mobilização a partir daí. Sem dúvida nenhuma. Vereadora, bom encontro para você. Muito obrigada e boa noite a todo mundo que nos acompanha aí, que siga nas redes acompanhando a audiência. Também ao meu lado, a deputada federal Denise Pessoa. Boa noite, deputada, representando o governo federal. Gostaria de saber de você um tema bastante importante hoje à noite e o governo federal mobilizado também nesse tema. Bom, boa noite. Nós, enquanto deputada aqui da região, né, a gente tem levantado essa pauta, essa demanda, né, de que é algo, na verdade, que não é de hoje. É uma pauta histórica da nossa região. Ao longo dos anos, a gente conseguiu avançar em universidades federais em todo o estado do Rio Grande do Sul, tanto em Caxias do Sul, na nossa região, na Serra, no Campo de Cima da Serra, toda essa região, né, que engloba também a região das Hortênsias, nós não conseguimos, né, ainda uma universidade federal. E nós estamos falando de uma região que congrega 11% da população, 11% do PIB. E quando a gente diz 11% do PIB do estado, a gente não está dizendo que a região ela é só rica, mas é uma região desigual, né? Onde tem concentração de renda, também tem desigualdade, portanto, muitos filhos de trabalhadores não conseguem acessar a universidade, né? E, portanto, a gente precisa pensar, né, em uma nova perspectiva para a nossa juventude, para conseguir, né, mudar um pouco a realidade de tantos jovens, né, da nossa região. Então, é uma possibilidade a gente ter uma universidade federal. A gente sabe que o governo federal tem a perspectiva de fazer uma expansão, né, anunciar expansões do ensino superior, e a nossa expectativa é que com mobilização a gente consiga, né, estar entre as universidades que vão ser anunciadas. Sem dúvida. Obrigada, deputada. Muito obrigada. Acompanhem nas redes sociais, assinem abaixo-assinado que tem nas redes sociais, que a gente está mobilizando aí, porque é o momento, né? Ou a gente se mobiliza agora e constrói juntos, ou a gente não vai conseguir, né? Obrigada. Uma ótima audiência. Além da deputada federal Denise Pessoa, também estão presentes na noite de hoje os deputados estaduais Pepe Vargas, Carlos Búrigo, representantes da Secretaria de Educação, também câmaras de vereadores de outras cidades aqui da Serra Gaúcha. Continue acompanhando a programação da TV Câmara Caxias, no canal 16 da NET e também nas nossas redes sociais. A partir de agora, você passa a acompanhar essa sessão, essa audiência pública que tem como tema a implantação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui na Serra Gaúcha. Continue acompanhando, a gente vai agora passar para o nosso plenário. Eu vou compor a mesa imediatamente para que nós não nos estendamos demais no tempo.
A gente teve que dar uns minutos para iniciar, em função do grande número de pessoas presentes, o que é muito bom. Mas nós precisamos agora compor a nossa mesa aqui do debate da Universidade Federal. Eu, de imediato, gostaria de chamar a representante dos estudantes, a aluna Cibele Ramos Testolin, estudante do 2º ano da Escola Estadual Emílio Meyer, que compõe a mesa aqui com a gente. Senta aqui, ó. Gostaria de chamar também o deputado estadual Carlos Búrigo, deputado do MDB, para compor a mesa conosco. Deputado estadual Pepe Vargas, do PT. Não tem representação? Ela tá aí? Representante da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, a secretária da Educação, Flávia Vergani. Faltou uma cadeira que ele ia pôr. Mais uma aqui para a Denise. A deputada federal da nossa cidade, da região do PT, Denise Pessoa. Eu vou tomar todo o meu tempo aqui lendo as representações, mas acho que é importante. Nós queremos agradecer, né, esse plenário lindo, cheio. Quero inicialmente agradecer aos vereadores e vereadoras que estão aqui presentes. Vereador Renato Oliveira, de Caxias do Sul. Vereador Lucas Carenhato. Vereadora Estela Balardim. Vereador Rafael Bueno, vereador Omi Cardori, vereador Lucas Dil, vereador Xuxa e as vereadoras suplentes Cléo Araújo e Andressa Marques. E o meu amigo, né, vereador Felipe Grememaia. Só olhei para quem estava sentado. Quero saudar também a representação aqui do PDT, além do presidente Rafael Bueno, presidente da Comissão de Ética Douglas. Quero saudar a MOB Madureira, Rosmari Rota, movimento sindical também do PDT, o Comitê da Universidade de Lom, o cidadão emérito Orlando Michele, a MOB de Lourdes, Gabriel Schmidt, Movimento Negro Unificado, Maria Genesi Silveira, representante do Uninegro, Antônio Jorge da Cunha, Conselho Municipal de Políticas Cultural e a MOB Santa Lúcia, Cláudia Calone, representante da Codeca, André Gottens, representante, acredito, da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, Janete Reck, que é presidida pelo vereador Adriano Bressan, presidente do Rim Viver, Valtaíro de Moraes, Unidade Popular pelo Socialismo, Luiz Cláudio de Paim Júnior, Mulheres do Brasil, Júlia Bertolucci, Sindicato dos Correios, Ricardo Paim, Sindicato dos Bancários, Nelson Beber, CTB e Condim, Ivanir Perrone, Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB, Maurício Rossini, a Câmara de Vereadores de Fagundes Varela,
uma cidade aqui da nossa região sendo representada, Márcio Antônio Moreschi, o vice-presidente do PSOL, Paulo Inda, CEPERG, Sindicato, primeiro núcleo de Caxias e região, Igor Campos, o gabinete do vereador José D'Ambrós, o Jaime Ferreira da Silva, vereadora de Fagundes Varela, Neide Maria Serafim, vereadora de Fagundes Varela, Marilene Cortellini, o Conselho Tutelar de Caxias do Sul, Marjorie Saquete, outra vereadora aqui de Fagundes Varela, 3 mulheres, Odete Bassani, presidente da UAB, União de Associações de Bairro, Valdir Walter, representante do deputado estadual Neril Carteiro, Adonei Machado, representante da deputada federal Maria do Rosário, Sani Fiuza, representante da União Estadual de Estudantes, a UEE, Cauane Melo, representante do Sindicerve, o vice-presidente Rui Miguel, representante da Câmara de Vereadores de Farroupilha, vereador Juliano Bauen, representando a SIC, a Cirlei Onisolo, tá certo? Shirley, desculpa. Representante da OAB, Alexandre Fernandes, Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias, Eremi Melo, diretor geral da AFTERS, Jefferson Faquineto, assessoria do deputado Luiz Marenque e o Rodrigues Morales, assessoria da vereadora Gladys Firiço, Ana Lúcia Ribes, representante da FUX, a Universidade de Caxias do Sul, Maurício Gravina, representante da 4ª CRE, Evandro Buen, a MOB Serrano, Justina Reck Ribeiro, a coordenadora do MIM, Museu da Indústria Metalúrgica, Memorial Gazola, Maria de Fátima Canevese, a MOB Desorze 1, Luiz Reck, a MOB Belvedere, Alaor Barbosa, Marisa Fórmulo, presidente da Comissão de Criação da Universidade Federal, que nós já estivemos aqui, e Centro de Estudo e Pesquisa de Direitos Humanos, Juliano De Ros, da Academia, o presidente da Academia Caxiense de Letras, Luiz Gilberto dos Santos, diretor de Patrimônio da UAB, presidente da MOB São José, Vilmar Boschetti, Fernando Lopes, professor da Escola Evaristo de Antoni, deve ter estudantes da escola aí, né? Tem representantes da Escola Evaristo? Aí tem estudantes representantes. Também queremos saudar o ex-vereador dessa casa, Edson Marchioro, ex-prefeito, ex-vice-prefeito e ex-vereador Odir Frisso, e a Marisa Fórmulo. O que eu falei, Odir? Eloy Frisso, desculpa, Eloy. A Marisa Fórmulo também, ex-vice-prefeita e ex-deputada estadual. Então, na medida que forem chegando pessoas, a gente vai anunciando, mas o importante é essa representatividade toda que nós temos aqui de Caxias e da região. A Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Federal da Região Nordeste do Estado foi criada nesta casa em agosto do ano passado e ela é composta por 14 vereadores. Além da Frente em Defesa da Maesa, que tem 15, é a maior frente desta casa. Nós estamos, desde então, em luta, já tivemos vários movimentos, já tivemos reuniões, já participamos de algumas audiências públicas, inclusive em outras cidades da nossa região. Já estivemos em Brasília, junto com a deputada federal Denise Pessoa, o deputado estadual
Pepe Vargas também estava presente, mas o deputado estadual Carlos Búrigo também tem sido muito parceiro nessa luta, e nós estamos culminando com essa audiência pública no dia de hoje. Nós vamos dar alguns minutos para cada um da mesa se manifestar, depois nós abriremos espaço para as entidades, para a comunidade e também para os vereadores, de forma alternada, não terá blocos de vereador ou bloco de entidade, depois a gente conduz dessa maneira, mas o importante também é que esta casa ouça a sociedade civil, ouça as pessoas que vieram aqui e que a gente possa tirar algum encaminhamento para os próximos movimentos que nós precisamos fazer para mostrar ao governo federal que a região está mobilizada, que a região quer sim e precisa e merece uma universidade federal. De imediato, eu vou passar para a estudante Cibele, para fazer, pode falar daí, Cibele, ou pode usar ali, que fica até melhor, para fazer sua fala, né, seu pronunciamento, representando os estudantes dessa nossa causa, que é o nosso maior objetivo. Boa noite a todos e a todas. Segundo a UFMG, em Café Controverso, o papel das universidades públicas. A universidade pública é o mundo. Além de instituição de ensino, ela produz novos conhecimentos, técnicas e tecnologias através da pesquisa. Além disso, por meio da extensão, esse saber chega à sociedade na forma de programas, projetos e ações que melhoram a vida de muitas pessoas. O ensino é apenas um dos 3 pilares da educação superior, sendo a pesquisa e a extensão os outros 2. O ensino forma profissionais capacitados e é responsável por tudo relacionado à prática e ao conteúdo da sala de aula, enquanto a pesquisa é responsável pela produção de conhecimento por meio do estímulo à inovação científica, que se dá em projetos que envolvem alunos, professores e pesquisadores. Projetos relevantes criam inovação tecnológica nas mais diversas áreas, avançando a ciência nacional de maneira estratégica. É comum que as instituições públicas ofereçam, por meio de extensão, alguns serviços, como, por exemplo, em hospitais, lares de idosos, museus, cursos online gratuitos, cursos de idiomas, aulas de dança, dentre outros, com preços acessíveis ou até mesmo sem custo em alguns casos. Migração estudantil, uma análise do impacto da política de cotas e do programa. Políticas como o SISU e a reformulação do Enem foram catalisadoras do processo de migração estudantil, uma vez que, com a realização do Enem, o estudante passou a poder participar do processo de seleção para ingresso em diversas universidades e na sua própria localidade e concorrer a vagas em instituições de ensino localizadas em regiões diferentes. Em relação às bolsas parciais concedidas pelo ProUni, nota-se que existe evidência de que receber este benefício diminui a chance de o aluno migrar para estudar. Nessa modalidade de auxílio, o próprio estudante ainda é responsável por custear parte do ensino, o que significa que se o aluno dedicasse pela migração, além dos custos com moradia, alimentação, transportes e demais necessidades, também teria de arcar com parte das mensalidades do curso superior. Desta forma, percebe-se que quando há mais custos envolvidos, podendo superar os benefícios da migração, o estudante prefere permanecer no seu local de origem. Uma universidade federal no nordeste do Rio Grande do Sul, além de proporcionar ensino gratuito e de qualidade, também mantém os profissionais na região e satisfazem a necessidade de profissionais qualificados que conheçam a população e os objetivos da empresa da qual oferece vagas de emprego. Por fim, destaca-se que a migração estudantil é um fenômeno social importante e pode trazer benefícios para a formação dos estudantes, além de fomentar a economia regional. Entretanto, é necessário que se compreenda os determinantes e as consequências deste fenômeno social. Também cabe uma investigação da parcela de estudantes retidos no estado de destino, uma vez que, após ser concluídos os estudos, o aluno pode decidir retornar ao seu estado de origem, manter-se onde estudou ou ainda procurar outro lugar para seguir a carreira profissional. Assim, seria possível propor políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional, mantendo jovens profissionais na região. Passar, então, para a representante da Prefeitura, secretária Flávia Vergani. Por favor, fale daqui ou ali melhor. Essa aí fica melhor.
Boa noite a todos. Cumprimentar todas as autoridades nomeadas da mesa e as autoridades também que estão, né, aqui representadas de alguma forma e acompanhando esse momento tão especial. E pensar um pouquinho eu estava aqui até comentando com a Denise, com a deputada Denise, que eu tenho 54 anos, 35 anos no município de Caxias do Sul, trabalhando na rede municipal de Caxias do Sul, e que eu lembre, é mais de 20 anos que se debate, que se discute uma universidade federal na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Mas eu creio que esse debate deve ser mais longo ainda, né? A importância de uma universidade federal na nossa região, né, que eu quero pensar nos 11 municípios e mais, né, que compreendem essa região, que nós temos aí Garibaldi, Gramado, Canela, Vacaria, Carlos Barbosa, Nova Petrópolis, Nova Prata, Flores da Cunha, Caxias, Bento, né? São quase 50. Então, é a segunda população, né, em produção. É um momento importante, precisamos estar engajados, envolvidos. E a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul tem esse entendimento e traz, e eu represento aqui, neste momento, o prefeito Adiló, e trazendo, né, a importância do debate, a importância do movimento estudantil, do movimento de todos os professores que estão aqui engajados, dessas lideranças, e dizer que se eu lembro de mais de 20 anos de discussão, eu acho que essa discussão precisa sair do papel. Ela tem urgência, é uma causa nobre, é de educação, e que eu tenho certeza, como todos aqui têm, que já estão aqui, né, nessa luta, nesse trabalho de discussão, de que as desigualdades, elas se afastam na medida em que a educação vem no sentido para transformar as vidas das pessoas. Obrigada. Antes de passar para o deputado Búrigo, eu só vou anunciar aqui a presidente da MOB Cruzeiro, Fátima Ramos, a Jocely Viadrigo, representando o presidente do PT Municipal e da MOB Vinhedos, Samanta Nascimento, do Conselho Municipal da Saúde, o Alceu, da MOB São Leopoldo, e o outro Alceu Oliveira, professor, coordenador da Irmão Guerini, que trouxe também uma representação de 16 estudantes da Escola Estadual lá de Ana Rec. Deputado Carlos Búrigo, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. Dizer da nossa satisfação de estarmos aqui hoje, nesta noite, a Rose Frigeira, nossa vereadora, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Federal da Serra, para discutir, né, essa pauta tão meritória que, como disse a secretária, há muitos anos se discute, essa comunidade aqui da Serra pede uma universidade federal. Mas cumprimentar a deputada federal Denise Pessoa, o meu colega deputado Pepe Vargas, secretária Flávia Vergani, representando o prefeito de Caxias do Sul. Em nome dos vereadores, quero cumprimentar aqui de Caxias do Sul o vereador Felipe Kremelmaier, meu colega de partido,
e também, em nome dos vereadores que vieram de outros municípios, a vereadora Odete de Fagundes Varela, em nome dela, todos os vereadores que estão aqui. Cumprimentar, eu quero fazer uma referência aqui, me permite, presidente, ao Parlamento da Serra Gaúcha, em nome do seu presidente, o Gilmar, de Nova Prata, que o Parlamento tem feito um trabalho também muito forte em defesa da Universidade da Serra. Parabéns a todos os vereadores que têm trabalhado junto. Cumprimentar o meu amigo Valdir, presidente da UAB, em nome dele, todos os presidentes das AMOBs aqui de Caxias do Sul. A ex-deputada Marisa, a Cibele, né, representante dos estudantes que falou aqui, muito importante a tua fala, todos os estudantes, professores, alunos e todos que estão aqui. Quero rapidamente deixar a minha mensagem aqui dizendo que, primeiro, parabenizar a todos pela essa mobilização, todos em conjunto, todos juntos brigando pelo mesmo objetivo. A gente sabe que muitas vezes a Serra Gaúcha ela foi cobrada porque os municípios e as micro-regiões não se juntavam para brigar pelo mesmo objeto, pelo mesmo objetivo. Pois a Universidade Federal, que nós estamos pleiteando para a Serra Gaúcha, fez com que todos os municípios aqui da região, para o lado de cá do Rio das Antas e também para o lado de lá do Rio das Antas, possam se unir em prol da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E isso demonstra o amadurecimento da nossa sociedade, dos políticos, das nossas lideranças, em conjunto conversarmos com o governo federal, e eu tenho sabido que tem tido muita aceitação, e esse pleito eu tenho convicção que vai andar bem, e nós possamos, logo ali na frente, poder ter uma notícia positiva sobre a implantação de uma universidade federal aqui na Serra Gaúcha. Estava falando com o Pepe agora, nós devemos ter 6 ou 7 universidades federais do Rio Grande do Sul. Nenhuma na região da Serra. Nós temos aqui mais de 1 milhão de pessoas que vivem aqui, que trabalham, seus estudantes que, muitas vezes, na hora de buscar fazer a faculdade, universidade, saem aqui da Serra Gaúcha e nós perdemos esses talentos para outras regiões, que eles vão lá estudar, acabam ficando no município, seja em Porto Alegre, seja na Zona Sul, e acabam ficando lá e fazendo sua atividade profissional nessa região. E muitas vezes cabeças importantes que poderiam estar aqui conosco para fazer com que cada vez mais nós possamos ter mão de obra qualificada, para fazer a nossa economia girar, aqui que nós sabemos que é um berço econômico muito grande desse país, mas nós precisamos cada vez mais fazer com que nossos jovens, trazendo a inovação, a tecnologia, possam ficar aqui na Serra Gaúcha para que nós possamos cada vez mais ter uma economia forte. Por isso, eu quero dizer que vocês podem contar com o nosso trabalho na Assembleia Legislativa. Presidente, pode contar com o nosso gabinete, com a Assembleia Legislativa, para que a gente possa ajudar a buscar todos os encaminhamentos possíveis para que nós possamos conquistar a Universidade Federal da Serra Gaúcha aqui para a região, tendo ensino de qualidade e gratuito para toda a nossa juventude. Um grande abraço, conte comigo. Também quero anunciar, agradecer a presença do ex-vereador também dessa casa, Vitor Hugo Gomes, e do Jorge Gilceu, representando o Sindicato dos Comerciários. E já passar a palavra para o deputado estadual Pepe Vargas, para a sua manifestação. Bom, muito boa noite, então, a todos os cidadãos e cidadãs aqui presentes. Permito-me cumprimentá-las, saudando todos os integrantes dessa mesa de trabalhos aqui, começando pela vereadora Rose Frigeri, que preside a frente parlamentar. Ao cumprimentar a Rose, cumprimento todos os vereadores e vereadoras aqui presentes,
Saudar também a secretária Flávia Vergani, que representa aqui o prefeito Adiló. Saudar a Cibele, que é a nossa representante dos estudantes, e o meu colega deputado estadual Carlos Búrigo e a nossa deputada federal Denise Pessoa. Quero fazer a minha fala aqui começando a dizer o seguinte, que toda vez que um governo novo inicia o seu mandato, a Constituição brasileira, seja um governo municipal, seja um governo estadual, seja um governo federal, ela determina que esse governo tem que encaminhar o plano plurianual de investimentos para ser votado pelo Poder Legislativo. Então, o ano passado, o governo que assumiu, o governo do presidente Lula, tinha que encaminhar ao Congresso Nacional, até o mês de agosto, a proposta do plano plurianual de investimentos para o período de 2024 a 2027. Ele é um programa de 4 anos. Ele adentra, inclusive, o primeiro ano do novo governo que vem depois. Assim como o ano passado, 2023, estava em vigência o Plano Plurianual de Investimentos da União, que havia sido aprovado em 2019, com vigência de 2020 a 2024. O presidente Lula decidiu fazer um processo participativo para a elaboração do Plano Plurianual de Investimentos. Abriu-se a possibilidade de a população brasileira participar de votação através da internet, cadastrando-se no site oficial do governo brasileiro, o eGov, para definir prioridades. O governo elencou 20 prioridades e cada cidadão podia votar em 3 dessas 20 prioridades. Mas também abriu a possibilidade que órgãos públicos e entidades da sociedade civil fizessem audiências públicas para discutir outras prioridades. Além dessas 20, incluir novas prioridades. Então, era uma possibilidade de participar. Nós, em função disso, aprovamos na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul a realização de audiências públicas em várias regiões do Estado para discutirmos prioridades para o Plano Plurianual de Investimentos da União 2024-2027. No dia 26 de junho, também uma segunda-feira, 26 de junho de 2023, nesse mesmo local, com também uma reunião bastante expressiva, com bastante pessoas, fizemos aqui a audiência pública da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. E numa articulação, conversando com a deputada Denise Pessoa, nós acabamos incluindo nesta audiência pública a proposta de criação da Universidade Federal do Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, para que as pessoas pudessem votar se essa seria uma prioridade do Plano Plurianual de Investimentos da União. Uma universidade para atender 48 municípios, 1.200.000 pessoas, envolvendo o Coré de Serra, o Coré de Campos de Cima da Serra e o Coré da região das Hortênsias. Essa proposta, ela acabou sendo a proposta mais votada na nossa região, de todas as pessoas que participaram do processo através do sistema que o governo federal estabeleceu. E ela foi também a proposta que foi a 7ª mais votada em todo o Brasil para a criação e ampliação de novas instituições de ensino superior federal. Veja que não foi a primeira, ela ficou entre as 7 mais votadas. Mas é significativo que a nossa região tenha conseguido colocar essa proposta entre as 7 mais votadas para a criação de novas instituições de ensino superior. Foi a 9ª mais votada na votação geral de todo o Estado do Rio Grande do Sul, incluindo outras prioridades, como, por exemplo, o terminal rodoviário lá em Vacaria, também é uma proposta que foi votada. Né? Mas a universidade, a proposta da universidade foi a 9ª em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Foi a única do Estado propondo universidades. Foi a 20ª mais votada em todo o Brasil para investimentos e obras. Então, uma proposta que teve grande adesão. Poderia ter tido mais adesão, porque, como é um processo novo, que muitas pessoas não sabiam que podiam votar, né, a gente fez todo um esforço para divulgar que as pessoas podiam votar, mas ela teve essa adesão. Por que nós
achamos que ela era uma proposta viável, porque o Brasil ficou muito tempo da sua história sem criar novas instituições de ensino superior públicas. Ficou da década de 60 até o início dos anos 2000, poucas universidades novas foram criadas. As nossas universidades que nós tínhamos até então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal de Pelotas, eram todas daquele período anterior. Mas, a partir de 2005, houve um processo muito grande de constituição de novas instituições de ensino superior público federal. Nesse período de 2005 a 2016, foram criadas 18 novas universidades federais em todo o Brasil, sendo que algumas delas no Rio Grande do Sul. A Universidade Federal de Ciências da Saúde, que tem sua sede em Porto Alegre, a Universidade Federal do Pampa, que tem campus em vários municípios daquela região do estado, e a Universidade Federal da Fronteira Sul, que também tem campus em algumas cidades do Rio Grande do Sul e também no estado de Santa Catarina. Então, houve essa expansão e também houve a criação, além de 18 novas universidades federais, 181 novos campos de universidades que já existiam, que levaram campus para outras regiões. Por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul levou um campus para o litoral norte. A Universidade Federal de Santa Maria levou campus ali para a região central, ali de Cachoeira do Sul, por ali. Então, houve um grande processo de expansão do ensino superior público, de tal forma que nós saímos de 505 mil vagas no ensino superior público e gratuito federal em 2005 para 932 mil vagas em 2016. Mas de 2016 para cá, esse processo parou. Nós não tivemos mais nenhuma nova universidade, nenhum novo instituto federal. Bom, nós enxergamos uma oportunidade de novamente abrir essa possibilidade de expandir o ensino federal público de ensino superior. O governo federal, há poucos dias atrás, anunciou a criação de novos institutos federais que envolvem ensino de nível médio técnico e também cursos de graduação. Nós temos um aqui na nossa região, inclusive, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que tem campus aqui em Caxias, em Farroupilha, em Bento, em vários municípios da região. Então, houve já um anúncio de novos institutos federais. E essa proposta, me permite, Denise, eu acho que eu posso falar, uma iniciativa da deputada Denise. A Denise apresentou uma emenda ao plano plurianual, à lei do plano plurianual da União, propondo recursos para viabilizar os estudos técnicos da Universidade Federal. E essa proposta foi acolhida e está aprovada na lei do plano plurianual da União 2024-2027. Então, é isso que nos faz ter a expectativa que a gente possa, finalmente, ter uma instituição de ensino superior. Nós tivemos, é importante a gente fazer referência, no passado, a luta pela tentativa de federalização da UX, lá nos anos 70, que acabou não vingando. Tivemos a luta pela tentativa de trazer para cá um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma proposta, à época, importante fazer justiça ao então deputado federal Assis Melo, que levantou essa proposta. Fizemos reuniões, mas, infelizmente, acabou não vingando. Então, agora nós temos essa nova oportunidade. E essa proposta, ao nosso ver, tem que ser uma proposta suprapartidária, não importa o partido, não importa se votou no candidato A ou no candidato B. Nós temos que levar isso como uma proposta da região, uma proposta que pode, inclusive, eu penso assim, a gente pode eventualmente ter uma universidade com campus em mais de um município da região. A gente tem que ter presente que nada começa grande, tudo começa um pouco menor e vai crescendo com o tempo. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul hoje é a principal universidade federal do país, em termos de qualidade de ensino, das federais. Mas ela começou pequena e chegou ao ponto que chegou. Então, acho, pessoal, que a gente tem toda a condição de levar essa luta, mas, para isso, nós temos que também fazer essa mobilização que está sendo feita. O Búrigo aqui falou do papel do parlamento regional, presidido pelo vereador Gilmar Perusso, lá de Nova Prata, que, junto com os vereadores aqui de Caxias, de Farroupilha, está aqui o Juliano ali de Farroupilha, tem feito uma grande mobilização na região para a gente chegar ao governo federal essa disposição, essa vontade.
Nós tivemos no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, audiência no Ministério da Educação, com 13 ministros do governo, inclusive o ministro da Educação. Tivemos outras reuniões com a Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação, né? E eu acho que a gente tem toda a condição de conquistar essa questão. Mas, para isso, a gente tem que aumentar a nossa mobilização, mostrar para o governo que essa bandeira é importante, né? Não há nenhuma contradição entre uma universidade federal com a existência da nossa Universidade de Caxias do Sul, que cumpre um importantíssimo papel. Vários de nós que estamos aqui nos formamos, eu inclusive, eu, a minha esposa, minhas 2 filhas, nos formamos na Universidade de Caxias do Sul. Eu acho que uma universidade federal aqui pode dar mais sinergia, inclusive a própria Universidade de Caxias do Sul, né? E é esse o objetivo que eu acho que nos unifica todos aqui. Então, eu queria parabenizar a Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul por ter constituído essa frente parlamentar, né? Como a gente vê aqui, a gente está em várias forças políticas partidárias, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente disputa eleições, mas depois do resultado eleitoral, a gente pode e deve ter bandeiras comuns que nos unificam, né, para a gente conquistar melhorias, seja para o ensino de graduação, para quem quer fazer uma formação, seja para a pós-graduação, mestrado, doutorado, seja para ciência, pesquisa. Enfim, tem todo um ganho que a gente pode ter se a gente conquista uma universidade federal para a região. Então, vamos à luta, pessoal. Vou levantar agora. Antes de pedir dar a palavra para a deputada federal, também quero anunciar aqui representante do diretório do PT de Antônio Prado, Manuel Zampieri, e a Mariana Zanotti, que é presidente da Comissão de Diretores e Diretoras das Escolas Municipais de Caxias do Sul. Quero também já avisar que nós vamos iniciar já, algumas pessoas já se inscreveram, mas nós vamos intercalar alguns vereadores com sociedade civil, com representação de entidades, com quem quiser falar. Nós pensamos numa reunião, nós precisamos tirar alguns encaminhamentos, então nós precisamos encerrar no máximo às 21 horas, não queremos mais do que isso. Então, talvez 10, 12, 13 inscrições. Quando as pessoas começarem a falar, vou pedir para se atentarem um pouquinho ao tempo, para mais pessoas poderem falar. E também quero dizer, deputado Pepe Vargas estava falando de ser pluripartidário, né? Nesse esforço de mobilização, a frente parlamentar foi em muitos lugares. Nós fomos em vários, quase todos os sindicatos patronais de trabalhadores, a UAB, conversamos com o procurador da FUX, que inclusive está aqui presente, com o próprio reitor, a CEMEX, Clube de Mães, todo mundo se mostrou muito favorável, colocou a importância dessa universidade federal, porque a gente entende que é uma classe de trabalhadores, não só aqueles aqueles que estão mais carentes, que de certa forma podem ter algum acesso por um ProUni, mas tem uma faixa enorme que não consegue, que não entra no teto do ProUni e também não consegue pagar uma universidade, uma própria universidade comunitária, mas que sim, terá que preservar todas as instituições da cidade que tem lugar, tem estudantes, tem pessoas para todas as entidades. Então, realmente, nós fizemos uma mobilização pluripartidária e de toda a sociedade. Então, é esse o nosso objetivo, né? Nós não queremos aqui nem falar de local onde vai ter a universidade e nem de um partido ou de outro. É uma coisa ampla, porque faz bem a toda a comunidade caxiense. Deputada Denise Pessoa, por favor. Bom, boa noite a todos e todas. Uma saudação muito especial à nossa presidenta aqui dessa audiência, a vereadora Rose Frigieri, e na sua pessoa todos os vereadoras que aqui acompanham também, né, as vereadoras suplentes, vereador Juliano, né, de Farroupilha, que também representa aqui a região. Também cumprimentar o nosso deputado Búrigo, deputado Pepe Vargas, grande parceiro,
secretária Flávia, que representando a prefeitura, Cibele, representando os estudantes, todas as entidades aqui. E eu posso também confirmar, vereadora Rose, que eu sou testemunha da sua peregrinação. Em vários momentos eu vi a senhora, inclusive encontrando em algumas agendas, saindo, entrando em outros locais. A gente se encontrou nos trajetos e a senhora realmente mobilizou pessoalmente, né, vários segmentos que estão aqui presentes. Bom, a gente, acho que o Pepe já trouxe aqui vários aspectos, né, da história dessa luta. E é uma luta antiga, né? É uma luta muito antiga. Eu me lembro ainda que o padre Roque falava da federalização da UX, né? Lá em, eu já diria, quase 1500, né? Que não deu, né? Que não houve essa federalização. Então, foi um movimento muito antigo. Quando eu cheguei no MEC para tratar sobre isso, logo me apresentaram um ofício da deputada Marisa Fórmulo, né, da Assembleia Legislativa, que tinha ali o debate, inclusive, com a parceria do então deputado Alceu Barbosa Velho, né, na Assembleia Legislativa, junto com o deputado federal Assis Mello. Então, uma luta que já muitas pessoas se envolveram ao longo da história por uma universidade federal na nossa região. E eu diria que não é de graça, né, que apenas a nossa região apresentou a proposta pela universidade, até porque a nossa região é a única região que não tem uma universidade federal. A nossa região, ela acumula 11% do PIB do estado do Rio Grande do Sul, 11% da população do estado do Rio Grande do Sul, e a gente não tem uma universidade federal aqui. E essa é uma região que, por mais que a gente tenha riqueza, a gente tem muita desigualdade social. E essa desigualdade social, ela faz com que muitas pessoas não consigam acessar a universidade. Embora a gente tenha aumentado o número de acesso ao ensino superior no último período, graças às políticas do ProUni, do FIES, a gente sabe que tem uma faixa da população que não consegue acessar e que não é rica, que não é filho de trabalhador, mas que não consegue acessar o ProUni. Então, a gente tem muitos estudantes que poderiam, sim, acessar o ensino superior. E a gente fala de um aumento. Em 2022, a gente tinha 7,3 milhões de vagas privadas no Brasil. E se a gente comparar com 95, por exemplo, a gente chegou a ter 1,1 milhões de matrículas em ensino superior em universidades privadas. Então, aumentou muito as universidades privadas, durante esse período. A gente sabe que, com o advento do IAD, isso avançou cada vez mais. Aqui na nossa cidade, nós temos várias universidades, faculdades, por IAD. Mas a gente também tem universidade, como a Universidade de Caxias do Sul, que é uma universidade, sim, assim como a Faculdade da Serra, são universidades já reconhecidas. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária, uma universidade que não visa lucro, que deve reverter tudo para a sua instituição. Muitos aqui tiveram formação na Universidade de Caxias do Sul. Por ser uma universidade comunitária, ela também é importante para a nossa cidade. E a gente fica muito feliz que a universidade hoje, diferente de outros momentos, ela está disposta, e entende que é importante a gente ter uma universidade federal aqui. Eu estive no Instituto Federal, aqui de Caxias do Sul, e alguns estudantes me questionavam sobre se a gente estaria deixando de lado o Instituto Federal, em detrimento de uma universidade federal. E eu dizia, a gente tem Pelotas, por exemplo, tem a Universidade Federal, tem 2 campos do Instituto Federal e ainda tem as privadas. E é muito menor do que Caxias do Sul. Caxias do Sul é a 2ª maior cidade do estado. A Serra Gaúcha, por si só, é uma região extremamente populosa. Então, ela precisa ter uma universidade de ensino superior, porque também não é só a garantia do acesso ao estudante ao ensino superior. Porque uma universidade, ela também trata da questão da pesquisa, ela trata da questão da extensão, que são questões muito importantes para uma universidade e que a gente pode desenvolver a região a partir da pesquisa, com temas que não interessem só o lucro, mas sim uma melhor qualidade de vida, além de reter talentos. A gente sabe que muitas pessoas saem daqui, vão estudar em federais e não retornam mais, porque acabam se colocando no mercado e não voltam mais para a nossa região. Então, quantos talentos nós estamos perdendo na nossa região que pode nos ajudar no desenvolvimento da nossa região?
A gente está muito feliz que o governo federal tem retomado os investimentos na questão dos institutos federais. E aqui, quando o presidente Lula anunciou esses mais 100 institutos federais que estão sendo lançados, e 5 são no Rio Grande do Sul, hoje nós temos 682 unidades, então vai passar para 782. Eu confesso que eu me lembrei até do vereador Cadori, né? Porque o Lula dizia, o pessoal fala muito dos 1000 gols, né, no futebol, e ele diz, a minha meta vai ser colocar 1000 institutos federais no Brasil. E o presidente Lula garantiu 3,9 bilhões do novo PAC nos institutos federais. Então, para ampliar, e ele quer, sim, chegar nos 1000 institutos federais. E também tem compromisso com o ensino superior. A gente expandir as universidades, né, o ensino superior. A gente fez uma reunião muito importante no dia 26 de dezembro, estava aqui o vereador Rafael Bueno, estava o secretário de Educação, Edson, à época, né? E tinha outras, né, o vereador Juliano, tinha outras pessoas que participaram, o vereador Lucas, tinha, né, várias pessoas que estavam, o deputado Pepe, imagina, 26, no outro dia do Natal, né, a gente conseguiu uma comitiva bem expressiva, né, que esteve lá participando e debatendo a questão da universidade. Fomos atendidos por 3 ministros do governo, né, o ministro Camilo, o ministro da Educação, o ministro de Relações Institucionais, o ministro Padilha, e o ministro Pimenta, né, que é o ministro nosso do Rio Grande do Sul, secretário de Comunicações, né, que também tem atendido as demandas da nossa região e entende que é prioridade para o estado do Rio Grande do Sul a gente avançar na Universidade Federal aqui para a nossa região. Então, isso demonstra, né, o movimento e o interesse, né, do governo federal na expansão da Universidade Federal, das universidades federais do ensino superior. Hoje, a gente, claro, tem empecilho da questão orçamentária, sim, né, mas a gente garantiu já para um próximo, né, para um momento mais de imediato, a gente garantiu recursos, né, para que a gente faça esse estudo de viabilidade para identificar onde seria, né, que tipo de áreas poderiam ser abordadas para a gente começar esse estudo. Então, a gente tem essa expectativa, né, de que no anúncio, logo em breve, a gente tenha, né, o start desse estudo para que a gente comece a fazer esse debate sobre o ensino superior aqui na nossa região. A nossa região é a última região, né, sem universidade, e não é justo, né, que a gente não garanta, né, e aí também a gente sabe que tem algumas pessoas ainda, infelizmente, embora a gente, em outra conjuntura da nossa região, tinha mais divergência, eu diria, sobre o ensino superior, sobre a universidade. Agora, a gente tem ainda alguns apontamentos de pessoas que se preocupam, né, de que o ensino gratuito, a Universidade Federal talvez tire mercado das universidades privadas. Tem gente que se preocupa com isso, né? Eu me preocupo com a garantia do ensino superior, gratuito, de qualidade, né? Eu entendo que uma universidade como a UX, por exemplo, com certeza sobrevive porque tem qualidade, né? Quem deve se preocupar é quem vende, eu já diria, diploma, né, por mensalidade de R$50 por mês, né? Essa talvez tenha que se preocupar com uma universidade federal. Mas se a gente quer qualidade de profissionais, a gente tem que avançar, né, numa universidade federal aqui para a nossa região. Então, o nosso mandato está muito atento, né? Já estamos acompanhando todos os debates sobre ensino superior, junto ao MEC. Eu digo que entre o MEC e o Ministério da Saúde, eu não sei, a gente bate ponto toda semana, né, nos 2 ministérios, porque a gente entende que é prioridade, né, para o nosso mandato, que é prioridade para a nossa região. E a Universidade Federal, ela pode, sim, transformar a nossa região, desenvolver enquanto a nossa região, não só na questão da ciência, da tecnologia, mas também como seres humanos, né? Uma Universidade Federal que não visa lucro, né? Uma Universidade Federal que vai olhar a nossa conjuntura, olhar a nossa realidade e pensar soluções de forma, né, conjunta a partir de pessoas que estão aqui. Também é importante dizer que uma Universidade Federal, ela tem cotas.
né? Então, às vezes, ainda tem gente que pensa que a Universidade Federal é só para quem para de trabalhar e fica estudando para acessar a universidade. Já não é mais assim a realidade. Com a política de cotas, existe reserva, né, nessas universidades, que são de qualidade, são gratuitas, para quem mais precisa. Não só cotas raciais, mas também cotas sociais. Então, a gente acredita na universidade como um espaço de transformação social e o nosso mandato está comprometido para essa luta que é tão importante. Afinal, a gente já tem 7 universidades no nosso estado do Rio Grande do Sul, nenhuma na nossa região. Então, que a gente se mobilize e siga mobilizado até conseguir. Acho que nunca, né, na história por uma universidade, a gente teve tantas forças, né, reunidas, juntas, entendendo que é necessário, é urgente e é importante para a nossa região. Então, parabéns a todos que se mobilizam, né? Sigamos, né, juntos e lutando por essa grande universidade que vai, sim, transformar a nossa região. Muito obrigada. Bom, então, pessoal, eu peço que a gente fique mais um pouco, porque realmente nós precisamos tirar os encaminhamentos, tá? Tem várias pessoas inscritas já, várias. Então, se mais uma ou duas pessoas quiserem se inscrever, se inscreve ainda com a Ângela aqui, porque senão nós vamos muito tarde, tá? Eu vou pedir, assim, encarecidamente, que a gente controle o tempo em respeito às outras pessoas, porque senão nós não vamos conseguir que todo mundo seja ouvido e não vamos conseguir tirar algumas propostas. A primeira inscrita, vou ler os 5 primeiros inscritos e depois a gente alterna. Muitos vereadores se inscreveram logo, porque tem essa prática, então eu estou alternando um vereador com outra pessoa, um vereador com outra pessoa, tá? Então, a Marisa Fórmula, a primeira inscrita. Depois o vereador Rafael, depois o Igor, do CEPERGS, vereador Juliano de Farroupilha e o vereador Lucas Dil. 3 minutos, gente. 3 minutos. Está inscrito. Marisa, por favor. Boa noite a todos os que estão aqui nesta sala, e está muito bem lotada. Boa noite a quem está nos assistindo. Saúdo na pessoa da vereadora presidenta desta frente parlamentar, a Rose Frigieri, o deputado Pepe Vargas, o deputado Búrigo, que se afastou, a secretária Flávia, a Cibele, representante dos estudantes. E possivelmente eu possa afirmar que eu sou a jovem há mais tempo presente nesta sala. E com isto eu peço o direito de contar alguma coisa da história desta luta, que desde 1966, antes da criação da universidade, nós éramos estudantes que, como vocês aqui estudantes, ou quem está nos assistindo, lutávamos pelo direito de estudar. E a universidade como uma necessidade concreta para que pudéssemos atingir um grau maior de formação profissional. E em 67, criou-se a Universidade de Caxias do Sul como uma universidade comunitária. E ela permanece como tal. Mas em 1970, o Pepe falou isso, inclusive, nós tivemos uma crise financeira e administrativa, e Caxias poderia ter a sua universidade, que é comunitária, uma universidade federal desde a década de 70. E ela não foi por medo político
de grupos conservadores dessa cidade que achavam que só a elite tinha direito de estudar. É isso que de fato aconteceu. E a carta, e a gente sabe quem foi a pessoa que ou quem representou, quem tinha esse pensamento, e chegou para o ministro e disse, não assine. E nós tivemos a intervenção federal. Passamos 11 meses, e eu era professora à época, sem salário, mas mantivemos a universidade sem salário, mesmo enquanto docentes, muitos, para garantir que esta Universidade de Caxias hoje estivesse viva. Mas ela poderia estar federalizada. E este mesmo pensamento conservador que perdurou durante alguns anos em Caxias, ele foi se desfazendo, porque há uma certa consciência coletiva que o conhecimento é um direito. E sem o conhecimento não há progresso para disputar no mercado um lugar que permita os empreendimentos sobreviverem. Mas não é só para isso que existe uma universidade. E eu fui revendo os nossos jornais de estudantes, e lá época 3 minutos, Marisa. Eu escrevi, eu só vou usar o direito dos jovens há mais tempo, 1 minuto a mais, então. Já que a gente tem essa prioridade que a vida dá, né? E dizer para vocês que esta luta foi superada e ela está se concretizando, inclusive hoje, como foi dito por todos nós aqui, onde todos, de diferentes visões partidárias, de diferentes visões políticas, que não é a mesma coisa, e de diferentes visões institucionais, estamos juntos. Então, é bom, isto prova que Caxias está preparada, no conjunto das suas instituições, para termos uma universidade federal que cumprirá um papel diferente de quem está aí. E nós já, inclusive, discutimos com a Universidade de Caxias, e a deputada Denise mencionou antes, Caxias tem que continuar com a sua universidade comunitária. Mas há vazios para o desenvolvimento e para a investigação e para a produção de conhecimento e para a criação de instrumentos de intervenção para o desenvolvimento da inovação tecnológica e da inovação social. E este lugar precisa ser ocupado para expandir a qualidade de vida da cidade, da região, do estado e do país, porque é na cidade que a gente vive que a vida muda. E ter, portanto, uma universidade federal é condição, nesta região, de continuar crescendo na inovação tecnológica e na inovação social. E, para isto, nós temos que delimitar as áreas prioritárias da Universidade de Caxias do Sul, para que ela continue naquilo que ela está qualificada, e ela é capaz, ela ocupará essas áreas. Não haverá competição de espaço de produção de conhecimento, quer seja a nível ensino, pesquisa, extensão, inovação social e tecnológica. Haverá um plano integrado para que isto se dê de forma interinstitucional. Inclusive, a Universidade de Caxias do Sul poderá ter os seus espaços, que hoje estão em parte vazios, poderá ter uso e permuta, e tem uma série de alternativas com o governo federal, que está disposto a fazer desta uma região que garanta mais o direito ao conhecimento a todos. E assim como nós, os jovens... Marisa, vai concluindo que tem 6 minutos. Como nós, os jovens, daquela época, queríamos uma universidade federal, eu espero que a gente, eu já aproveito para não intervir depois, sugerir um encaminhamento para que a gente possa obter a produção de um documento que hoje saia, uma moção aprovando, que se identifique, se recolham assinaturas das instituições e das representações e da juventude que quer, de fato, uma universidade pública. Tem que ir para a rua e se juntar. Essas nossas escolas precisam estar mais vivas. E Caxias terá a sua universidade, porque o governo federal, Lula,
Ele realmente tem um compromisso com a educação nesse país. E a Denise lá nos representando, e todos nós juntos vamos fazer disto uma conquista. Muito obrigada. Obrigada, Marisa. Rafael. Bom, Vou pedir de novo, tá, pessoal? Senão vai começar a esvaziar e vai ficar bem ruim, tá? Então... com a vereadora Rose, já foi feito um histórico aqui na década de 1970, aonde então estudante e governador, né, e depois prefeito de Caxias, Sartori iniciou o processo de fundação ou federalização da Universidade de Caxias do Sul. Aí veio a ditadura e as forças ocultas não permitiram que fosse federalizado naquele momento. Aí nós temos o vereador Frisso, o vereador Deoclésio na época, fizeram uma frente parlamentar aqui na Câmara para que essa luta fosse retomada. Na sequência, então, se elegeu o vereador mais votado na história, Assis Melo, um metalúrgico, pensando que o filho do trabalhador e o trabalhador pudessem estudar numa universidade federal, montou essa frente parlamentar. Na sequência, foi eleito deputado, e eu, naquele momento, fiz parte da assessoria dele e fizemos diversas mobilizações nas redes, nas ruas, mobilizando a juventude, a região. Fizemos audiências públicas, passeatas, ato show. E aí, Marisa, eu lembro da senhora, eu estava mais novinha, a senhora também estava, o deputado Pepe. Dia 28 de abril de 2011, nós fizemos um protocolo, vereadora Denise, a senhora também era bem novinha naquela época. Nós fizemos, estava no seu primeiro mandato, nós fizemos a assinatura aqui do protocolo de intenções da extensão do campus da URGS para a Serra Gaúcha. Aí, de forma vergonhosa, rasteira, Juliano, 2 outros municípios começaram um cabo de guerra, Veranópolis e Bento Gonçalves. Aí nós tivemos que fazer o quê? 3 audiências públicas em cada município para mostrar o porquê que a gente tinha que receber em cada um dos municípios. Aí, porque um tinha que atravessar a ponte, outro porque tinha que pagar pedágio, outro não sei o que lá. O que aconteceu? Esvaziaram, né, o debate. Eu presidia, vereadora Rose, por 7 anos essa frente parlamentar agora que a senhora está presidindo. O debate não morreu. O sonho de ter uma universidade pública nunca morreu. Nós permanecemos um tempo num vácuo, porque o governo que estava antes deste intervia nas universidades federais, sucateou a ciência no nosso país, e agora com essa retomada de extensão de campos e núcleos, né, nós estamos agora dando um passo adiante. E eu quero dizer também que foi um orgulho, deputada Denise, a senhora que promoveu uma agenda no dia 26 de dezembro, no dia antes do Natal, enquanto muitos estavam em ressaca, a gente estava na madrugada viajando para Brasília, a senhora paralisou o Palácio do Planalto, 3 ministérios estiveram conosco, dizendo que nós queremos trazer para a Serra Gaúcha uma universidade pública. E o governo federal assinou de forma positiva. Mas nós precisamos mostrar, e aqui eu quero parabenizar todos os movimentos sociais que aqui estão, a juventude, os trabalhadores, que nós queremos realmente, nós precisamos. Por isso, essa frente parlamentar do Legislativo, nós iremos outras vezes convocar a juventude, a nossa comunidade de Caxias, a Serra Gaúcha, e aqui eu saúdo os outros vereadores. O vereador Juliano, de Farroupilha, o prefeito Clayton, na época, cedeu um terreno para a URGS. Só que, como não está mais ali, o terreno só está com a placa "Queremos a URGS" aqui na Serra, mas não tem mais nem a placa, né, Juliano? Então, nós precisamos, encerrando, vereadora Rose, mobilizar os estudantes, mobilizar a juventude. Agora, Flávia, eu quero lhe dizer uma coisa, Flávia, com todo o respeito que eu tenho à senhora. Nós precisamos mostrar também que nós temos apoio político. Na época que eu presidi, o prefeito Alceu esteve vestindo a camiseta "Queremos a URGS". Era preciso que o prefeito não tenha lugar mais importante para estar hoje, senão nessa audiência pública. Era preciso que a CEPLAN tivesse aqui. Nós temos um terreno para dar para o governo federal. Querem construir, nós temos um terreno. Era para estar a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Querem espaços? Nós temos. Era para parar todo o secretariado estar aqui presente. Não tem lugar mais importante para estar aqui. E quero lhe dizer, deputada Denise, para a senhora, Brizola lutava muito para que todas as crianças tivessem escola de turno integral. Mas nós precisamos que o trabalhador possa estudar numa universidade pública. E eu também deixo encaminhamento, deputada Denise, que nós possamos utilizar os espaços vazios. Hoje, a Universidade de Caxias do Sul tem muitos espaços vazios.
com todo o aparato, todo o centro tecnológico, enquanto a URGS não seja instalada, uma universidade federal não seja instalada definitivamente aqui na nossa cidade, que nós possamos usar esse espaço vazio. E dizer, deputada Denise, se a senhora faz muito lá em Brasília, imagina a senhora que agora conhece todo o Ministério, estando aqui em Caxias e fazendo por lá. Precisamos da senhora aqui de volta. Gente, por favor, 3 minutos, Igor. Boa noite, tudo bem, pessoal? A felicidade em que, então, eu representando hoje o CEPER Sindicato, em ver esse auditório lotado, ver a união, toda essa luta que nós temos pela Universidade Federal aqui do Nordeste do Rio Grande do Sul. Então, primeiro, uma salva de palmas para todo mundo que está aqui, que fez essa lotação aqui desse auditório. Pessoal, eu queria primeiro saudar os meus colegas professores, que tem muitos que estão aqui, especialmente meus colegas CEPERs, mas todos os professores estão aqui, porque também a luta da Universidade Federal é uma luta da educação. Eu queria saudar a vereadora Rose, né, e saudando ela, saudar todos que estão na mesa, mas especialmente todos os estudantes que estão aqui, e especialmente a Cibele. Você foi estudante de Emílio, né, você falou, né? Eu queria contar, primeiramente, aqui uma história para a Cibele e para todos os estudantes. Eu, enquanto adolescente, estava lá no Emílio Meyer e eu fui numa assembleia do orçamento participativo que votou pela implantação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que foi a nossa primeira universidade pública aqui de Caxias do Sul. Depois, no movimento estudantil, enquanto eu estive no DCE, nós lutamos pela federalização da Universidade de Caxias do Sul. Depois, eu tive a honra de estudar no Instituto Federal e também de trabalhar no Instituto Federal. Eu digo tudo isso porque, pessoal, essa Universidade Federal vai fazer muito bem para a nossa cidade. Uma cidade com mais de 500 habitantes tem espaço para uma Universidade Federal, para o Instituto Federal e também todas as instituições de ensino que nós temos na cidade. Então, pessoal, Caxias tem espaço para todos. Para finalizar, o CEPER Sindicato, enquanto movimento de educação, está na luta pela implantação da Universidade Federal do Nordeste do Rio Grande do Sul. Nós, como trabalhamos na educação de muitos jovens, principalmente do ensino médio, nós vamos ter muitos estudantes que vão aproveitar dessa universidade. É fundamental para nós, os CEPERs, estarem engajados nessa luta. Eu acho que, no mínimo, uma comissão nós devemos tirar como encaminhamento aqui dessa audiência, mas, enfim, nós vamos botar toda a estrutura do CEPER Sindicato à disposição dessa implantação da Universidade Federal do Nordeste do Rio Grande do Sul. Boa noite e boa luta, companheiros. Tá, objetivo como sempre. Juliano. Então vamos controlar. Boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar a mesa, presidente Rose, deputado Pepe, deputada Denise, a nossa timoneira na capital federal, secretária, estudante, todos os meus colegas vereadores, vereadoras, cidadãos e cidadãs que fazem presentes aqui nessa noite. Rafael, nós somos colegas na UX e a peleia não é de hoje e não vai se encerrar. O Ariano Suassuna dizia o seguinte: é o sonho que leva a gente para frente. E é através desse sonho que ele permanece vivo, Marisa. É nós que hoje estamos escrevendo mais um capítulo da história. Nós estamos dando um passo. E hoje o principal fato que nos motiva a acreditar e lutar é a vontade política. É o amadurecimento de uma região. É a compreensão social da importância de uma universidade. Vejam só, Farroupilha, nós criamos um comitê para a universidade que tem mais de 20 instituições da sociedade civil, de todos os tipos dos grupos presentes. Porque nós precisamos, e eu concordo que a gente vai reter talentos, eu concordo que a gente vai reter e vai desenvolver economicamente a nossa região. Mas nós temos que pensar no principal capital, que é o que nos move. O capital humano, nas pessoas, a formação de cidadãos e cidadãs com capacidade, discernimento, compreensão social,
para fazer a mudança. A educação é um processo contínuo e é a partir disso que a gente está. Nós estamos imbuídos em várias frentes. Hoje, na cidade, nós temos um movimento com mais de 200 estudantes e isso mostra o quê? Que nós precisamos ir para a base, com a juventude. Penso que uma moção é importante, mas, por exemplo, todas as câmaras fizeram uma moção. Então, eu penso que a nossa mobilização tem que estar na rua, tem que estar com os jovens, tem que estar com os movimentos sociais, com os trabalhadores, e sem vaidades, e sem olhar o grupo político ideológico, porque é nós que estamos construindo. E quando a gente fala aqui, é momento de bater o martelo e dizer a região da universidade. Não é a cidade A ou B, porque tempos atrás houve uma movimentação, como o Bueno falava, e um tentou puxar o tapete do outro e todo mundo acabou sentado no chão. Ninguém ocupou a cadeira. Então, nós temos que ter uma responsabilidade enquanto região que nós vamos arcar. Claro que todo mundo tem um pouco de bairrismo. Ah, Juliano, tu quer em Farroupilha? É óbvio. Ah, Denise, quer aqui em Caxias? É óbvio. Mas nós estamos por uma região que tem tudo para dar certo, de mãos dadas, contem conosco. Eu estou em peregrinação, dá para se dizer assim. Bento Gonçalves vai fazer uma audiência, fui lá, bati na porta, Pinto Bandeira já fez, Nova Roma está mobilizada. Nós vamos estar agora, essa semana, eu, o vereador Felipe de Carlos Barbosa, em Boa Vista, Coronel Pilar, Monte Belo e Santa Teresa, porque o trabalho não pode parar e vamos junto. E como diria o Geraldo Vandré, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos à luta! Lucas, 3 minutos. Boa noite a todos. Quero saudar a vereadora Rose, saudar a deputada Denise, deputado Pepe, a secretária Flávia, também a Cibele, mas saudar todos os nossos colegas vereadores, todo o público aqui presente, os professores, os estudantes. Esse é o momento que nós estamos fazendo história em Caxias do Sul. E aqui quero cumprimentar a vereadora Rose e todos os vereadores que fazem parte dessa frente parlamentar por estar trazendo à baila novamente este tema, que é um tema tão caro, tão importante para a nossa cidade de Caxias do Sul, para a região toda da Serra Gaúcha. A educação, que é a nossa bandeira, que é a bandeira de todos, que nós sempre temos que lutar. E aqui, nesta casa, a gente fala muito em sinergia, né? E falamos em harmonia e sinergia. Harmonia é quando todo mundo é da mesma religião, do mesmo time, todo mundo joga, estamos todos com o mesmo objetivo. Mas sinergia é quando nós juntamos as nossas diferenças, e independente de crenças, de ideologias ou de filiações partidárias, e lutamos por um objetivo comum. E isso que está acontecendo aqui hoje nesta casa é isto, é essa sinergia, não só de Caxias do Sul, como da região toda da Serra Gaúcha, lutando por a Universidade Federal. Ora, nunca entendi por que Caxias do Sul, a segunda maior cidade do estado, com mais de 500 mil habitantes e toda a população da Serra Gaúcha, não ter uma Universidade Federal. Foi bem falado aqui pelos que me antecederam, né? Nós temos a Universidade Federal em Pelotas, temos a Universidade Federal em Porto Alegre, Santa Maria e Caxias do Sul não temos. Se há forças ocultas ou se não há, este momento acabou. Nós temos que ter agora o objetivo principal e unir todas essas forças em prol da nossa Universidade Federal. Não vejo obstaculização ou qualquer outro impedimento. Ah, não, isso vai prejudicar as universidades particulares, vai prejudicar o ensino. Pelo contrário. Em Porto Alegre, a PUC parou de trabalhar, outras universidades pararam por causa da URGS ou por causa da Faculdade Federal lá de Medicina. Não, isso desenvolve a nossa região. Nós falamos aqui em pesquisa, falamos em extensão, falamos principalmente no acesso à educação. Ora, Caxias do Sul é uma cidade rica, cidade de empresários. Com certeza é uma cidade de empresários, mas também é uma cidade de operários. E precisa ter o acesso à educação e o acesso público federal. Esta é a nossa luta, esse é o nosso compromisso. E aqui quero reafirmar, como vice-presidente desta frente parlamentar, Rose, e dizer que estamos sempre à disposição. Se precisar fazer 1000 audiências como essa, nós vamos fazer. Se precisar ir a Brasília diversas vezes como a gente foi, vamos lá, e contando com o apoio da nossa deputada, com os deputados estaduais também, porque essa é uma luta
para a nossa comunidade, para a sociedade, independente de partido, independente de ideologias. Então, seguimos em frente, boa luta, vamos tirar os encaminhamentos daqui e vamos fazer os abaixo-assinados e mostrar para o governo federal que sim, este é um desejo da nossa sociedade. Era isso, muito obrigado. Obrigada, vereador Lucas. Vou chamar os próximos 5, tá? Tem 2 alunos, uma aluna e um aluno que vão fazer uma dupla de dividir os 3 minutos, que é o Guilherme e a Ana Júlia, da Unesc e do Grêmio Estudantil do Evaristo. Estão aí? Depois deles, o vereador Lucas Carenhato. Depois, a vereadora suplente Cléo Araújo. Vereadora Estela. E o representante aqui da comunidade, o cidadão Tomás Piorezan, acho que é. Depois é... Eu acho que é melhor ali. Aí é o vereador Cadori, tá na próxima. Olá a todos. Como mencionado antes, eu sou representante do Grêmio do Evaristo de Antoni. Escola essa da qual está em números bem expressivos, eu diria. Afinal, são cerca de 30 alunos aqui hoje. Bom, gostaria de começar dizendo que ter uma universidade federal é fundamental, porque assim dá voz e sobre a importância ao ingresso ao ensino superior, e isso também possibilita que as pessoas que têm esse verdadeiro sonho consigam fazer com que não seja apenas sonho, mas sim uma realidade, algo concreto. E também é um direito, afinal, enquanto cidadãos de uma sociedade, temos esse direito de ter o acesso à educação. Então, é basicamente isso que eu gostaria de falar. Então, Universidade Federal é pra já. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, eu sou diretor da UMESC, que é a União Municipal de Estudantes Secundaristas.
Então, eu vim aqui ressaltar a importância de uma universidade federal na Serra. É uma pauta extremamente importante que tem que ser traga à tona, que nem diz ali nos dados do panfleto que entregaram para a gente na entrada, são mais de 67 mil jovens em idade de ingressar no ensino superior na nossa região. E a verdade é que grande parte desses jovens não vão pelo simples fato de que vários deles não têm condições de pagar uma universidade privada. Não tem muitas vezes incentivo nem em casa e muitas vezes nem na escola, ainda mais com esse novo ensino médio, que já sucateou a educação pública mais do que já estava sucateada. E que nós temos que revogar esse novo ensino médio a qualquer custo. Então, eu só vim pautar que nós temos que nos juntar para, pela luta na qualidade da nossa educação, pelo incentivo ao ingresso no ensino superior da classe periférica e de todos os estudantes da rede pública, incentivando a qualificação da mão de obra, tirando as pessoas do chão de fábrica, promovendo a igualdade econômica, consequentemente alavancando a nossa economia, produzindo qualidade de vida e, para finalizar, eu afirmo que a Universidade Federal na Serra é um dos caminhos para isso. Boa noite a todos, a todas. Saudar a nossa presidenta, vereadora Rose Frigieri. Em nome dela, saúdo os colegas vereadores e vereadoras. Nossa estudante que compõe a mesa, deputada estadual Pepe Vargas, deputada federal Denise Pessoa. É óbvio que a nossa região merece ser respeitada e ter uma universidade federal. Como diria o nosso saudoso mestre Leonel Brizola, foram os interesses durante décadas que restringiram que a nossa cidade e a nossa região fosse respeitada da forma que deveria, tendo uma universidade federal, para que os filhos da classe trabalhadora, negros e negras, os meus ex-estudantes lá da Zona Norte, da Leste, da Oeste, da Sul, possam acessar o ensino superior de qualidade. Eu sou dos que defende uma universidade federal para a nossa região e uma universidade federal que tenha cursos em todas as áreas. É o meu sonho festejar uma formação de estudantes de medicina na Universidade Federal da região Nordeste da Serra Gaúcha. Para que os jovens da rede pública estadual, para que os jovens filhos da classe trabalhadora tenham acesso a uma universidade federal. E como bem lembrou a deputada federal Denise Pessoa, porque há os que são contrários à rede pública federal, universidade federal, pelos mesmos interesses que há décadas se apresentaram, mas essa universidade vai ser ocupada, sim, pelos filhos das trabalhadoras e dos trabalhadores, na medida que a Universidade Federal tem sistema de cotas. Eu, como vereador dessa casa, quero dizer que me entristeço. E me entristeço porque lá no dia 26 de dezembro, o chefe do Poder Executivo não pôde ir a Brasília. Não pôde ir conversar com o ministro Camilo, com o ministro Pimenta e com o ministro Alexandre Padilha. Bueno, lá no 26 de dezembro não dava, porque era o Natal. Mas hoje não existe nenhuma outra atividade mais importante do que o chefe do Poder Executivo estar aqui na Casa do Povo, apoiando a principal pauta. Eu sou freiriano, e Freire fala muito de praxis, né? Não existe nenhuma ação na política e um símbolo maior que a prática. Infelizmente, o prefeito não está aqui, mas eu tenho certeza, e o que mais me alegra é que hoje a gente vive um tempo melhor no Brasil. Não é o que a gente merece, mas é um tempo já que lá no Planalto, nesse sábado, tinha bastante fumaça, o povo parou de comer o osso, já está conseguindo fazer um churrasquinho, e no próximo período não vai ser esse prefeito, porque esse não está priorizando, mas nós vamos ter uma prefeita e nós vamos inaugurar a Universidade Federal na região Nordeste do Rio Grande do Sul. Viva a luta do povo trabalhador e viva a luta para a construção de uma Universidade Federal aqui na nossa região. Obrigado.
Uma boa noite a todos e a todas. Saúdo a mesa na pessoa da vereadora Rose Frigeri e os demais integrantes da mesa e, em especial, a todos os integrantes da plenária. Eu trago aqui não a fala de uma vereadora suplente, mas sim a fala de uma pessoa travesti que tenha toda a discriminação para estar num espaço de empoderamento. De todos os espaços que nós passamos, que nós sofremos, a universidade, para nós, ainda é um estigma. É um tabu muito grande. E quando nós falamos de travesti, se essa travesti é negra, se ela é periférica, é pior ainda. Nós estamos numa esquina sendo assassinada. A Universidade Federal, aqui na Serra Gaúcha, ela vai reparar essa desigualdade para que nós, pessoas da periferia, da comunidade, onde nossos pais, como o meu, não teve condições financeiras para poder arcar com a universidade, isso é uma reparação para nós. É importante não só lembrar o poder público dessa importância desse espaço e falar que muito bonito as falas de falarem que a educação é para todos, como Paulo Freire fala, mas não é não. Não é. Se você é preto, se você é travesti, se você é pobre, não é para você. Hoje, na Serra Gaúcha, a universidade é para quem pode pagar. É para quem tem condições financeiras. Aí sim, gostaria eu de lá jovem, como ela, lá a estudante, poder ter me formado como bacharelado em Direito. Tive que me formar hoje com 45 anos de idade, ser bacharel em Direito e ser pós-graduado em Direito Público. É essa a nossa realidade, se formar após a idade. Mas não tem problema, porque para a educação não tem idade, não tem gênero, não tem sexo. É importante nós lembrarmos e não só falar de uma universidade bonita e plural, mas sim lembrar que a educação muda futuros. E se nós queremos um país justo, nós precisamos ter uma educação com qualidade. E para que o serviço público não seja terceirizado em nenhum âmbito, e para que os colaboradores do serviço público tenha qualidade de serviço. Eu falo isso para que todos os funcionários e colaboradores precisam ter serviço público com qualidade. Eu vou finalizar, vereadora. E, para finalizar, uma universidade pública para nós, aqui na Serra Gaúcha, é equilar a nossa igualdade de gênero a toda a nossa população que precisa estar dentro da universidade. É igualitar a todos os pobres e pessoas como eu, que precisou e que precisa desse espaço. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Cleo. Estela. Depois o Thomas já pode vir se dirigindo para cá. Thomas. Depois do Thomas é o vereador Cadoli, Cristiano do Sindicerve, vereador Xuxa Márcio, que é um vereador também de Fagundes Varela, representação importante, vieram 3, e o vereador Renato. Boa noite a todas e a todos que estão aqui neste plenário hoje. Gostaria de fazer uma saudação especial ao nosso deputado Pepe Vargas, a nossa vereadora, aqui representando todos os vereadores desta casa, os vereadores suplentes, os vereadores que estão aqui são de outras cidades, vereadora Rose Frigeri, a nossa secretária Flávia Vergani e principalmente a nossa deputada federal, Denise Pessoa, que está lutando junto conosco desde o início por esta pauta tão importante. Mas a saudação especial mesmo vai para a Cibele, que está aqui representando os estudantes. Essa luta é principalmente nossa, principalmente dos estudantes. Então, é para vocês que eu quero ocupar esses meus 3 minutos. Muito já foi dito aqui sobre a importância da Universidade Federal. E essas falas me contemplam. Essas falas falam muito do que eu preciso dizer. Então, o que eu venho aqui dizer é: a gente às vezes sente que a nossa mobilização talvez não vá fazer diferença. E, de fato, a mobilização individual ela não faz diferença. Mas a mobilização coletiva, ela tem uma força e um poder inimaginável.
E ela consegue, sim, fazer muitas coisas. Nós, jovens, já mostramos isso em diversos pontos da nossa história. Nós já lutamos pelas diretas já e conquistamos. Nós já lutamos no movimento dos caras pintadas e conseguimos derrotar um presidente eleito. Nós já enchemos estádios e lutamos por 10% do pré-sal para a educação e ganhamos. E isso demonstra a força que os estudantes, quando estão juntos, têm. A força que nós juntos temos de fato conquistar as coisas. E é isso que a gente precisa perceber. Que às vezes quando a gente passa na sala de aula para falar sobre a Universidade Federal, a gente pensa, mas será que vale mesmo a pena eu ir atrás? Eu pegar, assinar sobre isso, falar sobre isso, pegar esse panfleto, falar com alguém? Vale a pena. Vale a pena porque essa tem que ser uma luta coletiva, uma luta de todos nós. Nós vivemos em uma sociedade onde a gente ainda não sai em igualdade de direitos. A gente sai em desvantagem. Pessoas saem de baixo e pessoas saem lá de cima para conquistar as coisas. E quem sai de baixo sabe as dificuldades que enfrenta. E sabe que o sonho de ingressar numa universidade está cada vez mais distante. Só que esse sonho não pode ser distante. E para que a gente consiga aproximar esse sonho cada vez mais da nossa realidade e dizer que esse sonho ele vai ser real, porque a gente vai conseguir uma universidade federal aqui para a nossa região, vai ser com a união dos estudantes, com a união da população, com a união de todas essas representações plurais que estão ocupando este parlamento aqui hoje, que estão ocupando a Casa do Povo aqui hoje. Porque é isso que, de fato, faz a transformação social. São a força das pessoas. Então, é essa mensagem que eu quero dizer. A gente pode achar que não tem força se a gente pensar que é uma luta individual, mas essa luta é coletiva, essa luta é de todos e todas nós. Muito obrigada. Muito boa noite a todos. Meu nome é Thomas Pirozan. Gostaria de saudar todos aqui presentes, os vereadores, a mesa, a deputada Denise, deputado Pepe, vereadora Rose, secretária Flávia, a nossa colega estudante também. Aos estudantes aqui presentes, gostaria de uma salva de palmas para os estudantes aqui presentes. Parabéns por estarem aqui. Acho que todos são, né? Mas eu me refiro em especial aos estudantes da rede pública estadual que estão aqui presentes. Eu acho que isso é o interesse de todos nós, em especial deles. Em primeiro lugar, a educação é uma pauta de todos nós, né? Então, quando eu fiquei sabendo que ia ter essa audiência, logo eu vim para cá. E com certeza uma universidade federal aqui na nossa região é algo que nos chama a atenção, algo que a gente deve considerar, levar a sério. Inclusive, atualmente, até a deputada Denise pode me ajudar, atualmente está sendo feito um estudo que está tendo um custo de 5 milhões de reais para verificar a viabilidade técnica e econômica da universidade aqui na Serra. Ainda não foi iniciado, mas está para iniciar, né? Esse estudo. Perfeito. Então, se tiver o aval do governo, está para iniciar esse estudo para ver a viabilidade técnica e econômica para implantar aqui. Acho que isso é do interesse de todos nós. Ao mesmo tempo, eu gostaria de trazer alguns pontos importantes para a nossa educação. O Brasil investe muito pouco em educação básica e muito em educação superior. É importantíssimo investir em educação superior, mas a educação básica também. Concordam comigo? Em relação aos países da OCDE, a gente investe 3 vezes menos em educação básica. E na educação superior a gente investe muito parecido aos países da OCDE. Então é fundamental a gente investir também na educação básica para que os nossos estudantes que aqui estão tenham boas escolas públicas para estudar. Aliás, a escola estadual precisa melhorar muito. E nós também precisamos lutar por isso. Os nossos números no PISA estão péssimos há décadas. Nos últimos 20, 30 anos a gente está estagnado em leitura, em matemática, em português e ciências. Isso eu não sei o que estou dizendo, são números do PISA. Então é importantíssimo que ao mesmo tempo que a gente pense sim na educação superior, universidade federal, também na educação básica.
Em último ponto, colegas aqui presentes, deputada Denise, que representa aqui também o governo federal, acredito eu, um ponto que me preocupa muito, gente, e não preocupa só eu tenho certeza que me preocupa muito nessa cidade, na nossa região, a pluralidade de ideias na universidade. Eu sou professor de História, formado em História, estou em outras pós-graduações também. E, gente, nós precisamos defender a democracia e os direitos humanos. Eu estou certo? Democracia e direitos humanos. Por que nós formamos tantas pessoas em humanidades que têm dificuldade de condenar regimes autocratas, de esquerda, por exemplo? Por quê? Por que nós temos partidos de esquerda que saúdam autocratas como Vladimir Putin? Isso aconteceu recentemente. Um governo que considera militantes LGBTs terroristas, sabiam disso? Sabe que o governo de Putin considerou militantes LGBTs terroristas? Vocês sabiam disso? E com todo respeito, eu não estou aqui para polemizar nada disso, é um debate sério. Com todo respeito, o Partido dos Trabalhadores parabenizou o Putin pela sua eleição. Né? Não, a pluralidade de ideias. Calma, né? calma, gente. Então, 3 minutos, Thomas. Para concluir, Rose. Universidade Federal, estamos juntos. Mas, por favor, gente, pluralidade de ideias. O que assusta muita gente nas federais é a falta de pluralidade de ideias. Democracia, direitos humanos contra qualquer ditadura, de esquerda e de direita. Muito obrigado. Vereador Cadori. Depois, Cristiano, do Sindserve, vereador Xuxa, Márcio e Renato. Saúdo a presidente da Frente em Defesa da Criação da Universidade Federal da região Nordeste, Rose Frigieri, saudando ela, saúdo a todas as lideranças presentes. E de uma forma especial, as lideranças de toda a região e os alunos aqui presentes. Eu sou um entusiasta da defesa da criação da Universidade Federal em Caxias do Sul ou na região Nordeste. Sei que no passado foi feito movimentos para que isso acontecesse, mas é inadmissível que uma cidade, a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, não tenha uma universidade federal. É inadmissível. Nós, evidentemente, apoiamos e reconhecemos a importância da UX, da FSG, mas devemos investir e lutar para que se crie a Universidade Federal aqui em Caxias do Sul. Pela presença maciça de lideranças hoje aqui, eu acredito que esse é um momento especial. É um momento de conscientização de todos, suprapartidário. Eu não concordo com a partidarização. Temos que lutar em todas as frentes, com todas as forças, para que se consiga essa universidade. Porque ela gera emprego, renda, desenvolvimento e, especialmente, dá condições para aquele estudante de menor poder aquisitivo frequentar uma universidade federal. Eu, particularmente, tive o privilégio de fazer odontologia na Universidade Federal de Santa Maria. O quanto é importante essa luta que estamos travando aqui. E eu e o meu gabinete está aberto e disponível para dar o apoio total para que isso aconteça. Nós precisamos continuar, sim, nessa briga, nessa luta, porque, vindo à Universidade Federal em Caxias do Sul, nós passamos a ser uma região que vai atingir um outro patamar. Era isso, meu muito obrigado. Vamos usar o banquinho do Rafael Bueno, da Estelinha, do Felipe Germelmaier aqui. Boa noite a todos e todas. Como representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, gostaria de reafirmar que nós somos parceiros nessa demanda histórica. Lembrar que muitos aqui, desde o movimento estudantil, lutam por esta pauta, né? Marisa Fórmulo, Pepe Vargas, a Rose Frigieri, a Denise Pessoa, eu passei pelo movimento estudantil e muitos aqui. Essa é uma demanda importantíssima para o desenvolvimento da região, como muito foi falado, importantíssima para a juventude, processo, a universidade, mas também
para os servidores públicos, com a possibilidade de novos concursos, né, e possibilidade de ocupar cargos públicos pelo desenvolvimento, porque o pertencimento, né, a convivência, ela faz parte do setor público e ela ajuda muito na questão do desenvolvimento local e regional. Dizer que nós já participamos da audiência do dia 26 de junho do ano passado, como o Pepe falou, nós participamos com o abaixo-assinado, entregamos para a deputada Denise, semana passada, mais de 600 assinaturas físicas, além das assinaturas online, porque com o abaixo-assinado você vai fazendo o debate na sociedade. Né? Nós participamos com o nosso Cid News, nossa revista eletrônica, fazendo esse debate. Hoje mesmo participamos com a revista eletrônica, que procura dialogar com todos os servidores. Então, dizer que nós somos parceiros nessa construção. Né? Acho que é importante dois encaminhamentos. Um é agregar mais grupos, entidades, instituições nesta luta, que é uma demanda de 60 anos. Então, agregar as outras entidades, que a prefeitura, né, abrace mais essa causa. Dizer que nós temos um coletivo de jovens servidores no Sindserv e duas pautas têm aparecido muito. Uma é a urgência de uma universidade pública federal aqui na nossa região e a outra é o plano de carreira, já aproveitando para apresentar a nossa pauta, né, como sindicalista que sou. E também dizer que é importante nós empurrarmos o estudo, então, que está sendo, né, viabilizado, que logo vai sair edital, para que não fique preso à burocracia estatal. Então, é importante que a gente, juntos, empurre para que esse estudo ande, para que, de verdade, agora a universidade seja uma realidade. Me parece, deputada Denise, que está mais próximo, mas é importante ainda uma longa caminhada, e aí só vai funcionar com nós juntos, enquanto gerações que já passaram por essa luta, mas também enquanto instituições e pessoas que querem uma universidade, de fato, pública para todos e todas aqui na nossa cidade. Obrigada. Vereador Márcio de Fagundes Varela. Boa noite a todos. Meu nome é Márcio, sou vereador de Fagundes Varela. Queria aqui saudar toda a mesa, deputada Denise Pessoa, meu amigo deputado Pepe Vargas. Rose, teu nome te parabenizar por essa frente, que já é um sucesso, tendo em vista a quantidade de pessoas acompanhando nesse auditório aqui. Uma mesa composta por mulheres. Não quero passar em branco e agradecer as minhas companheiras que estiveram aqui comigo, 3 mulheres, a Lena, a Neide e a Aldete, que tanto nos fortalece. Em nome delas, queria aqui saudar a todo público feminino que se faz presente aqui, mulheres guerreiras que cada vez mais estão tomando posse dessas cadeiras. E, por destino, muitas dessas mães, chegando aos 19, 17 anos, têm que lidar com a situação de ver os seus filhos ter que fazerem 100 ou 200 quilômetros para estudarem em outras universidades. Estamos num momento, sem delongas e sem ser repetitivo, de unir forças. Fagundes Varela se faz presente mais uma vez. E o recado que a gente deixa é que juntos somos mais fortes. Estive presente em Brasília pela comitiva liderada pela Denise Pessoa e pelos demais vereadores aqui, meu amigo Juliano, os demais que fazem parte aqui, e tive a honra de falar com o ministro Camilo Santana. Levo aqui também e dou um abraço ao presidente do Parlamento Regional, onde fizemos parte, e que tanto briga junto a outros vereadores de outras cidades. E sim, tivemos sim a indicação e vimos no semblante do ministro que seremos contemplados desta vez pela tão esperada Universidade Federal. Obrigado a todos e abraço. E voltem com Deus para suas casas.
Vereador Renato. Minha saudação a todos os presentes, em especial aqui à mesa, estudante Sibeli, em nome dela, todos os estudantes aqui presentes. Deputada Denise, tem feito um grande trabalho, não só por Caxias, também por região. Pepe, da mesma forma, um estadual, outro federal. A Rose, que tem nos cobrado na comissão, né, Rose? Nos cobrou bastante na comissão, que viesse bastante gente. Rose, tenha certeza que tu está orgulhosa da comissão, né, vereador Lucas? Porque a comissão ela cobrou bastante nas reuniões e eu acho que as pessoas vieram e para nós é muito importante isso. Agora eu quero dizer, um pouquinho lá atrás, quando nós lutamos junto, né, com o deputado, o vereador ainda, vereador Assis, para a extensão da Universidade Federal em Caxias. Não foi possível, deputado Pepe, mas foi possível, sim, o Instituto Federal. Para nós, o Instituto Federal hoje, com 1.400 alunos, nos orgulha bastante. Nos orgulha bastante. Porque ali começou uma grande luta, novamente, para essa região. Porque nós tivemos muito tempo amordaçados. Porque há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, aquele fadigo, 8 de janeiro, né? Se dependesse do 8 de janeiro, nós nem aqui não estávamos. Nós nem aqui nós estávamos. Porque o golpe não era lá nas eleições. O golpe seria no 8 de janeiro. Então, por isso que nós estamos orgulhosos de estar aqui hoje. Então, a presidente do Sindicato Metalúrgico, até bem pouco tempo, a Eremi, que nos representou muito bem, está aí presente ainda. Lembra, nós precisamos unir as forças para que essa universidade saia do papel de fato. Porque lá, o que a gente fez? O sindicato patronal disse que queria universidade ou Instituto Federal em Caxias. E bancaram do bolso também para fazer o projeto. Hoje, nós já estamos adiantados, porque a deputada Denise está lá na frente bancando emendas para que saia projetos, para que saia a nossa Universidade Federal, aqui na nossa região. Então, uma região com 1.300.000 pessoas, é importante que nós lutamos junto. Por mais que nós lute, estamos lutando pouco, porque nós merecemos essa Universidade Federal. Eu sei, até bem pouco tempo, até na pandemia, meu pai estava estudando na Universidade Federal. Não por estar mendigando, mas porque precisava estudar. Daí, na pandemia, acabou voltando para cá, está estudando aqui. Mas precisava estudar numa universidade de qualidade, estava lá, na URGS, e ficou 3 anos e pouco. Quando veio a pandemia, daí resolveu decidir trocar de curso. Então, quero dizer, grande luta a todos nós, precisamos continuar unidos. Deputada Denise, nós acreditamos, quando o Pepe veio com aquela reunião, dizer que nós ia ter aquela reunião, né? E fizemos aquela reunião na segunda-feira, um bom número de pessoas, eu já não estava muito crente, Pepe, que ia sair. Hoje a gente sabe que o governo federal, do nosso lado, do lado do povo, do lado que é onde deveria nunca ter saído, nós precisamos disso e está chegando. O cheiro de Universidade Federal está chegando aí, como diz o vereador Lucas, é o mesmo cheiro de picanha que está chegando na população de Caxias e da nossa região. Muito obrigado. Bom, pessoal, nós vamos... tem mais um bloco, tá? Infelizmente, a gente não cumpriu o nosso prazo, mas acho que é importante. Então, é o último bloco. Eu tenho aqui a Cauana Melo, pela UE. Agora, eu não sei, tem Malu Carvalho também, vocês vão dividir? Beleza. Professor Pedro Fapergs, né? Depois, a Andressa, vereadora suplente. Cecília Posa, ela... do Núcleo de Base, Raquel Graziotin, do PDT. E, por último, o nosso presidente da UAB, Valdir Walter. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu me chamo Cauana, sou vice-serra da União Estadual dos Estudantes. Represento também o DCE da UX.
Para nós é muito importante estar aqui hoje nessa audiência pública, porque acho que já foi falado por muitos e nós também gostaríamos de reiterar a nossa posição, né? Enquanto DCE, nós somos pioneiros em conseguir arranjar assinaturas a partir de um abaixo-assinado para mostrar que os estudantes de uma universidade comunitária também querem uma universidade federal aqui na Serra. Não existe contradição, porque nem se a gente construísse milhões de universidades, todos os jovens conseguiriam ingressar no ensino superior. Isso ainda é uma dificuldade e uma realidade para muitos. Muitos de nós não conseguimos acessar o ensino superior. Muitos de nós temos que pagar milhões de reais para conseguir conquistar o diploma, conseguir conquistar um sonho. E a Universidade Federal na Serra Gaúcha pode ser aí a realização do sonho de muitos jovens, de muitos filhos de trabalhadores da nossa região. Então, aqui para reiterar a posição do DCE da UX, mas também para reiterar a posição da União Estadual dos Estudantes. Nós somos aqueles que somos a favor da expansão dos institutos federais, da expansão das universidades federais, por mais pesquisa, por mais extensão, e que o filho do trabalhador esteja dentro da universidade. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Malu, faço parte da UJS, a União da Juventude Socialista, e queria começar saudando a mesa e principalmente a Denise, que teve a iniciativa de puxar de novo essa pauta da Universidade Federal da Serra Gaúcha. Eu acho que é fundamental, né? E eu acho muito bonito ver o plenário cheio aqui hoje. A gente iniciou essa audiência pública com esse plenário lotado, principalmente de estudantes que têm o sonho de estudar numa universidade federal. Eu sou formada pela Universidade de Caxias do Sul. Tenho muito orgulho porque da minha família fui a primeira. E só foi possível me formar porque fui filha de políticas públicas como o ProUni. E se é verdade que a Universidade Federal... E se é verdade que é possível lutar hoje por uma universidade federal, se é verdade que é possível discutir dentro desse plenário, também é verdade que só é possível porque a gente vive hoje um governo de esquerda. E eu peço desculpas ao colega que veio falar aqui hoje que existe ideologia e que a direita é quem defende os estudantes, porque aqui hoje não tem ninguém da direita defendendo os estudantes. Só é possível... Só é possível discutir a Universidade Federal porque foi o governo Lula que falou sobre as políticas como o Reúne, como o ProUni, como o FIES, sobre a expansão da Universidade Federal. E, sobretudo, eu queria dizer aqui, como filha de faxineira e de metalúrgico, que eu e a União da Juventude Socialista estamos nos colocando à disposição de ir para a rua, e falo pela entidade como um todo, falo de convocar os estudantes, falo de convocar os secundaristas e os universitários e os movimentos sociais, para que a gente possa ir para a rua, mobilizar, porque se não houver reivindicação na rua, nós não conseguiremos. Então é importante que nós estejamos unidos para que o filho do trabalhador, para que a filha da faxineira possa acessar a universidade e possa se graduar. Eu agradeço o espaço, vamos à luta, vamos juntos por uma Universidade Federal da Serra Gaúcha. A Rose não me anunciou, sou eu, Pedro, professor Pedro. Tá. Então tá. Antes, obrigado. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa da nossa deputada Denise Pessoa, mas também estender o cumprimento para o nosso deputado Pepe Vargas, nosso sempre prefeito. Parabéns, Rose, por essa iniciativa aqui, né, de toda essa mobilização que dessa vez sai. Cibele, aqui, em nome da Cibele, eu cumprimento todos aqui presentes, inclusive, fugindo um pouco do protocolo, porque eu sei que ela está aqui na mesa representando esse público que está aqui, principalmente os alunos que irão estudar em uma universidade pública. Quando eu falo isso, quem sou eu para falar isso? Eu sou filho de uma senhora analfabeto e de um professor do Rede Estadual de Ensino, e eu estudei em escola pública. Não sei se eu teria me formado se eu não tivesse estudado numa escola pública, e digo mais, longe da minha casa. Passei fome para chegar aonde eu estou hoje. Por 35 anos, eu sou professor. Há 25 anos, eu sou professor universitário.
E olha, como professor universitário eu digo, eu dei aula em escola pública, dei aula em comunitária e dei aula em privada. E eu vou dizer uma coisa, só na pública tem a pluralidade, isso é um fato. Sabe? E gostaria de lembrar, reforçando novamente o Brizola, um fato para vocês. O professor não pode terminar sem falar algum fato, né? O Brizola, em 1990, ele cria uma universidade pública, a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Sabe o que isso significou? Significou que depois, quando a gente teve a questão da exploração de petróleo continental e principalmente o pré-sal, essas pessoas saíram de lá. Saíram daquele instante. Porque se a gente não tivesse tido, lá nos anos 90, uma universidade pública em Campos, do lado ali, na época da maior plataforma petrolífera existente, hoje criaram tanto, nem sei ainda se é a maior, né? Mas a gente estaria tendo um apagão da questão do petróleo. Por que eu falo isso? Porque se a gente não tiver a universidade pública da Serra Gaúcha, provavelmente daqui a 10 anos a gente vai estar tendo um apagão na Serra Gaúcha. A gente vive uma crise universitária que quem vai resolver esse problema, se Deus quiser, eu acredito nele, acredito na Denise aqui, para fazer isso acontecer, vai ser a nossa Universidade Federal da Serra Gaúcha. Eu acho que ela é uma oportunidade espetacular, tanto para o setor produtivo, quanto para a ascensão social dos nossos alunos da Serra Gaúcha. 3 minutos, Pedro. Professor Pedro. Que por sinal, acho que eu ia falar assim, e meu muito obrigado. Não, ela cortou, né? Daí, se vou falar um pouquinho mais de 3 minutos, culpa da Rose, viu? Em função disso, eu gostaria de parabenizar a Denise, essa luta é nossa, e deixar aqui um testemunho. Eu ainda não aposentei, já poderia ter aposentado, porque eu quero aposentar nessa Universidade Federal da Serra Gaúcha, para onde que a minha biblioteca vai para lá. Muito obrigado. Cecília, a Andressa, desculpa. Preciso, acho que não. Pessoal, então, boa noite. Mesmo com o adiantado da hora, eu fiz questão de falar, porque, afinal de contas, eu sou grata a essa pauta, né? Comecei a minha participação nos movimentos sociais, na política, quando era presidente do Grêmio Estudantil da Escola Província de Mendoza e passaram na minha sala de aula para falar sobre a extensão da URGS para Caxias. E aí, aquela luta tinha uma frase que era: o filho do trabalhador vai poder virar doutor, e eu me reconheci, porque era filha também, sou filha de metalúrgico e de empregada doméstica, de cozinheira, e eu, naquela época, achava que não conseguiria acessar o ensino superior da forma como as coisas estavam colocadas. Então, me senti obrigada a falar aqui pela relevância desse tema. Mas já fui muito bem representada pela fala do Gui, da Ana, da Maria Luísa, da Cauana, que me antecederam. Inclusive, são meus companheiros de luta, e gostaria de dizer que esse tema me preocupa porque, semana passada, inclusive queria saudar novamente o pessoal do Evaristo, estive lá conversando com toda a galera do ensino médio sobre participação da juventude, sobre oportunidades para a juventude, e fiquei preocupada quando perguntei quantos jovens queriam acessar o ensino superior, nem 1/3 levantou a mão. E aí a gente acha que porque a gente acessa, todo mundo tem acesso. Mas quais são as perspectivas que nós apresentamos para a juventude quando na nossa região nós não temos uma universidade federal como uma opção e como uma forma de dar mais condições para que a juventude possa buscar um futuro melhor? E aí, gente, é fácil falar de educação, defender a educação dessa forma mais ampla. Mas eu nunca vi uma passeata de direita defendendo educação pública de qualidade. Nunca vi. Participo há mais de 10 anos dos movimentos sociais e nunca vi os representantes da direita fazerem alguma medida concreta, seja pelo ensino municipal público, seja pelo ensino estadual, seja pelo ensino federal. E agora vir aqui dizer que a federal não é uma alternativa para a nossa cidade, eu acho isso um absurdo. E aí, para finalizar, porque eu sei que a gente já está, o adiantado já está com uma hora bastante estendida,
gente, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, porque para mim isso aqui é óbvio. Defender o ensino superior na nossa cidade é óbvio. Não tem, nós precisamos. Mas quem é contra? E quem é contra, por que é contra? Eu acho que tem que falar. Não querem que a gente acesse o ensino superior, é isso? Não querem que os trabalhadores acessem o ensino superior? É esse o principal motivo? E aí, para finalizar, eu queria fazer uma proposta aqui de encaminhamento, várias pessoas já disseram, mas lá em 2012, 2013, o Rafael falou, a Marisa falou aqui, nós não conseguimos concretizar essa pauta porque nós não tínhamos unidade política, né? Hoje nós temos unidade política mais do que naquela época, mas naquela época eu mesma participei de muitas mobilizações na rua, com muito estudante, para trazer a URGS para cá. Hoje acho que falta estudante na rua. Então convocar a gurizada para a gente ir para a rua, gente, defender essa pauta que é fundamental, e poder concretizar, elegendo também a nossa futura prefeita aqui na cidade. Obrigada. Cecília, depois... Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a Rose, quero cumprimentar o Pepe, quero cumprimentar a Cibele e quero dar uma saudação especial para a Denise, que volta a trazer essa pauta, né, fazer essa pauta que é tão importante, que ela realmente aconteça. Mas eu quero falar aqui uma coisa hoje que é a seguinte, gente. Nos anos 80, ali no início dos anos 80, quando eu ingressei na universidade, muito se brigou pela federalização. E a Marisa bem falou aqui, né? Aliás, na esteira da Marisa e do Rafael, eu quero falar uma coisa que eu quero deixar até como proposta aqui. Muito se falou da ociosidade da Universidade de Caxias do Sul hoje, dos tantos espaços ociosos. E a URGS tem espaços ociosos não só aqui nesse campus, mas nos vários campos da URGS nós temos espaços ociosos. Bueno, a URGS é uma universidade comunitária, construída com a ajuda e com as mãos de muitos estudantes que, como eu, trabalharam de dia para custear os seus estudos de noite. E pagaram caro para isso. Embora a universidade fosse uma universidade, ou seja, uma universidade comunitária. Portanto, o que é comunitário é de todos. Que, então, até que se tenha um espaço para a Universidade Federal, se ocupe estes espaços ociosos da Universidade de Caxias do Sul, em todos os seus campos, para trazer, para tornar real o nosso sonho de uma universidade federal aqui em Caxias. Lembrando que a URGS é comunitária e é regional. Lembrando também que ela tem como um slogan, pés na região e olhos no mundo. Então, vamos abrir esses olhos e ocupar esses espaços para realmente dar oportunidade de uma universidade federal para quem está chegando agora. Muito obrigada. Último inscrito, Walter. Boa noite à mesa, boa noite a todos e todas que estão participando dessa audiência pública. Eu não podia deixar de falar essa noite, por um fato bem simples. Há tão pouco tempo atrás, a gente foi convidado para ajudar a trazer o Instituto Federal para Caxias do Sul. Marisa Fórmulo, agradeço muito, porque naquela época ela estava puxando esse carro. E a gente abraçou essa causa. Há tão pouco tempo a gente via esse instituto nascer. E há tão pouco tempo a gente quase perdeu as esperanças. Por quê? Porque a empresa que estava fazendo o instituto quebrou e não queria entregar esse grande espaço que era para nós, para os nossos filhos. E aí está o Renato. Muitas vezes nós fomos a Bento, muitas vezes, para que até que a empresa entregou o Instituto Federal para a gente colocar essas crianças, colocar os nossos filhos dentro do Instituto Federal. E eu sou muito grato a isso, por quê? Porque o meu filho se formou em plástico dentro do Instituto Federal. E aí
dali para frente é com ele. Se formou em educação física, através do que mesmo? ProUni, porque nós não tínhamos condições de pagar uma universidade. 2 meses a gente conseguiu pagar. E eu disse para ele, cara, faz o ProUni. Fez o ProUni, a gente teve a universidade integral. Então, para mim, mais uma vez, a gente vai, de unhas e dentes, lutar para essa Universidade Federal vir para Caxias do Sul, para a gente ter... De repente, até nós mesmos, que não tivemos condições de fazer a universidade e a gente ingressar à Universidade Federal. Então, isso é importante. Os nossos filhos, nossos netos, para ter conhecimento não tem idade. Nós temos cada vez que pensar que o futuro ele está cada vez mais desenvolvido. E para a gente ter esse acompanhamento, a gente tem que estar com o conhecimento na mente, porque senão, infelizmente, a gente fica para trás e a gente não consegue acompanhar esses grandes passos. Obrigado mais uma vez por essas políticas públicas. Muito bem, então, eu acredito que já foram apresentadas algumas propostas. Acho que a mais importante dela, que nós organizemos, que nós façamos um grande ato público em algum lugar, algum espaço, mas que chame estudantes, a comunidade de modo geral. Outro dia nós conversávamos sobre isso, alguns vereadores, né, vereadora Estela, Renato, se falavam, nós temos que botar 2.000 estudantes ali. Né? Vamos ter que puxar, talvez, esta proposta, porque aí nós podemos juntar estudante e representações também, né? Mas o ato, fazer uma coisa que mobilize e que mostre para fora também, um lugar aberto. Acho que isso é um encaminhamento, acredito que todo mundo aqui concorda com isso. Alguém falou de moção, mas realmente todas as câmaras já fizeram moção. Isso foi uma proposta ainda do Parlamento Regional, uma reunião que nós tivemos lá em Nova Prata. Foi uma das primeiras propostas, acho que já faz quase um ano, julho, agosto, não sei, mas todas as câmaras já aprovaram essa moção. Então, não teria muito sentido fazer novamente. Mas talvez uma carta com todas as entidades que estão aqui presentes, ao ministro da Educação e à Casa Civil, mostrando da mobilização desta região, que repetimos aqui, não é só de Caxias, essa audiência aqui é da região, e não é só de 1, de 2, de 3 grupos políticos, é de todos. Várias representações falaram aqui na frente, e é isso que nós queremos. Unificar. Sim, nós precisamos pedir mais apoio a quem ainda não compreendeu a importância disso, mas nós vamos fazer essa luta para todo mundo se engajar nela, porque o que nós menos precisamos nesse momento é dividir. O que nós precisamos é somar esforços, e nós vamos fazer isso, tenho certeza, com essa frente parlamentar, como eu falei, são 14 vereadores, portanto, é uma frente ampla, né? Digamos assim. Então, eu queria ver se tem mais algum encaminhamento ou se nós podemos ficar com esse encaminhamento, já mobilizando aqui os estudantes do Evaristo, do Emílio Meyer e de outros que estão aqui para fazer essa divulgação na escola e responsabilizando cada um e cada uma que está aqui por entidade ou como cidadão. Pode ser isso? Vereadora Rose, eu peço licença, é possível? Ao seu segundo encaminhamento, eu talvez usei a palavra, talvez não muito clara, eu queria me referir exatamente a uma carta, mais do que uma moção, porque nós não temos uma representação da sociedade como um todo em algum documento. Temos ações mais individuais ou parciais. A gente precisa criar uma carta que mostre que toda a diferença, que é boa que ela exista, é que ela não se torne um problema. E aí, se nós todos conseguimos que todas as entidades de classe, todas as instituições e todas as diferenças partidárias se somem, nós temos um documento que prova essa integração. É isso que eu queria sugerir. Eu acho que é esse o encaminhamento. E como eu falei no início,
Nós fomos em várias escolas, em vários locais, e todo mundo se mostrou receptivo. Talvez uns tenham compreendido mais, outro menos a luta, mas todos, não teve uma entidade que foi contrária, e foram várias e de várias categorias. Então, acho que é isso, fizemos esse caminhamento. Boa noite e obrigada a quem resistiu até agora.